Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos sempre aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar e podermos, então, sermos convidados a fazer essa mesma prática todas as semanas, no dia, no horário que for conveniente, nos nossos lares, nas nossas casas. É sempre muito importante a gente estar fazendo o evangelho, que ele é recomendado inclusive pela espiritualidade como um verdadeiro remédio para a nossa casa mental. Então que a gente aproveite aqui esses minutinhos juntos, e eu vou dando boa noite para quem está chegando por aqui e já vou trazer para casa. Já esteve aqui com a gente muitas vezes, o Flávio Sterci. E vou dando boa noite, então, para quem está chegando aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite, Emília. Muito bem-vindo de volta aqui ao Evangelho no Lar. E Obrigado. também dando boa noite para a Idene, para o Kevin, para o Giancarlo, que está aqui com a gente também, a Gladete, Emmanuel, tudo bem? A Miriam também está por aqui com a gente também, Roselane, Ivane, o pessoal vai chegando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nessa noite, eu e o Flávio vamos conversar a respeito dos itens 9 e 10. Nós estamos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós vamos, então, conversar sobre o argueiro e a trave no olho, aquela passagem, da fala de Jesus a respeito do julgamento. Então, vamos ver, por que os julgamentos têm a ver com misericórdia, qual é a relação? Vamos refletir aqui juntos. Então, para nós iniciarmos e seguirmos o nosso roteiro, que compreende a prece inicial, a leitura do Evangelho, os comentários e a prece final, eu vou chamar o Flávio e convidá-lo para fazer nossa prece de abertura. Pode ser, Flávio? Sim, claro, Emília. Muito obrigada. Vamos então fechar os nossos olhos e, nesse momento, acalmar os nossos pensamentos, serenar o nosso coração e agradecer a esse Pai misericordioso que nos dá todas as oportunidades para o nosso crescimento. Que possamos, na noite de hoje, aprender com esses ensinamentos desse capítulo e, principalmente, aprender a colocar em prática, nos despir das nossas imperfeições, olhar para dentro de nós mesmos e buscarmos as nossas mudanças de atitude, visando sempre ações no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. E assim, em nome dessa espiritualidade amiga que nos acompanha nessa noite, nós damos por aberto o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então, boa noite para o pessoal que foi chegando aqui durante a prece, sejam muito bem-vindos. A Nath, a Raquel, a Gisela, o Pedro Paulo, o Eduardo, a Cláudia, a Lucimara, a Suzana, a Pati, o Anthony e todos esses corações queridos que acompanham aqui o Evangelho, que é o Evangelho da Associação. Então a gente sempre fala, fiquem muito à vontade para fazer os comentários de vocês, também fazer as perguntas, que é assim que a gente pratica o Evangelho. A gente vai refletindo a respeito, vai trazendo aqui para a nossa vida, para a nossa realidade, e que seja assim nas nossas casas também. Então, eu vou fazer a leitura dos itens 9 e 10, lá no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o argueiro e a trave no olho. Kardec traz no item 9, então, a passagem de Mateus, no capítulo 7 de Mateus, versículos 3 a 5. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho,
E então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Um dos defeitos, comenta Kardec, um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então, esse é o texto da nossa leitura e da nossa reflexão de hoje. É sempre importante, né, quando a gente lê o Evangelho, lê um trecho do Evangelho, a gente vem aprendendo nos estudos do Evangelho Rede Vivo, né, fazer algumas perguntas, assim, quem disse, né, onde disse, em que contexto, né? Então, esse trecho aqui de Mateus, né, é uma fala de Jesus, né, registrada por Mateus. E essa fala de Jesus, ela se deu num momento muito importante, né, das pregações de Jesus, que foi o Sermão da Montanha. Então, lá no Sermão da Montanha, que tem aí 3 grandes partes, né, no Evangelho de Mateus, ele está completo no Evangelho de Mateus, né, mais completo do que no de Lucas, no de Marcos, mas no de Mateus a gente vai ter 3 grandes momentos do Sermão do Monte, né? O primeiro deles, que a gente conhece bem, são as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados, né, os pobres de espírito, bem-aventurados, né, os misericordiosos, né, que é o tema aqui do capítulo, os pacíficos, assim, né, e, os aflitos, né, e era justamente, talvez assim, principal público, né, desse momento, né, que eram as multidões, eram muitas pessoas lá ouvindo Jesus. Essas multidões, né, eram compostas de vários tipos de pessoas, né? Então, ali tinha os aflitos, né? Para quem Jesus adressa principalmente aí as bem-aventuranças. E depois, outros trechos do Sermão do Monte visam trazer ensinamentos para outras multidões, né? Para outros grupos. Lá no capítulo 6, a gente vai ter questões mais voltadas para as pessoas que eram mais abastadas, né? Então, todas aquelas questões sobre o uso, né, dos bens materiais, né, que são passageiros, né? Então, lá no capítulo 6. E no capítulo 7, que é onde a gente encontra essa passagem do julgamento, quem mais que está lá ouvindo Jesus, né? Os sacerdotes. Então, né? Então, tem aqui uma passagem bem importante para aqueles que muitas vezes se julgavam, né, possuidores de dons e de cargos que poderiam estar ali julgando os outros, será? Né? Então Jesus traz essas passagens assim mais de um grande, né, chamar a atenção mesmo, né, Flávio? Então eu queria saber de você, assim, né? Qual é a relação que Kardec coloca aqui, a questão do orgulho, né? Então, olha só, a gente está num capítulo que a gente está falando da misericórdia, do perdão. Esse trecho a gente traz o julgamento, a questão do julgamento. E o Kardec fala do orgulho. Daí eu queria, assim, entender um pouquinho como é que estão as suas reflexões, como é que a gente costura isso, sabe? Qual é a relação do orgulho com o julgamento? A gente poderia falar pelo próprio público, começando, né? Que você cita quando Jesus diz isso, que eram os sacerdotes, né? Que a gente pega para as religiões atuais. Então, os sacerdotes são são os intermediários de Deus, né? Aqueles que acham que eles estão intermediando, né, a conversa entre Deus e as demais pessoas. E daí, isso por si só
já lida com a questão do orgulho, né? Eu sou nada menos do que o intermediário. Ninguém chega até a Deus senão através de mim, né? Então isso já exalta a forma de orgulho que as pessoas têm. Eu acho interessante que na psicologia a gente tem o que eles chamam, psicologia e psicanálise, né, que eles chamam de a lei do espelho, né, que trata justamente as projeções do eu no outro. Então, essa projeção psicológica, né, faz pensar que o defeito ou o desagrado que nós percebemos nos outros existe somente no outro, do lado de fora, e não em nós mesmos. Mas é justamente isso. Essa lei do espelho fala que a gente justamente critica e aponta os defeitos dos outros porque é como uma forma de defesa, porque a gente, no fundo, vê dentro de nós mesmos essas mesmas inclinações. Então é muito mais fácil a gente fazer a crítica ou julgar os outros. Por quê? Porque fere o nosso orgulho. E a gente é incapaz de admitir os nossos erros, né? Pelo menos perante os outros. Então a gente se esconde. Eu O acho que orgulho faz isso, da gente se esconder e a necessidade também, às vezes, de se autoexaltar, né? Então, assim, eu vou falar o mal do outro, porque aí eu pareço que não tenho esse mal, né? Ou talvez pareça que eu tenho algo de melhor aqui para oferecer do que o outro que eu estou apontando os enganos, né? O no Aurélio mínimo está sou dizendo que Jesus superior. combate a hipocrisia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pode ser uma orientação válida, mas realmente é eficiente? Ele coloca né, esse questionamento. Ou seja, né, naqueles tempos de Jesus, e vamos e venhamos, né, muitos de nós incorremos nessa questão né, se a gente quer ser o correto da situação, a gente quer sempre achar que sabe tudo, é o orgulho falando, né? E a gente muitas vezes é pego aí em situações, né, que, né, todos somos falíveis, né? Eu acho que aí é importante a gente até comentar, né, Flávio, que na doutrina espírita a gente não tem esses intermediários, né? É importante que a gente saiba que não existe, né? Que a casa espírita é um educandário. Então a gente às vezes tem lá um trabalhador espírita, nós aqui comentando o evangelho, né? Longe da gente querer ser intermediário de qualquer coisa. A gente está fazendo uma prática que qualquer um em casa pode fazer. E tem Uhum. mais é que fazer, e que bom que faça. Né? Então, não é, de forma alguma, não existe essa figura, né, intocável desse intermediário, dessa figura do sacerdote na doutrina espírita, justamente por isso, né, para não nos tentar nesse nosso orgulho. Eu gosto muito de ressaltar, eu tenho a oportunidade de coordenar alguns grupos de estudos, né? Principalmente participando do ESD, né? Que é o primeiro contato que as pessoas que buscam a doutrina espírita têm na casa, né? Como forma de aprender melhor essa doutrina. E eu sempre gosto de pontuar muito, né? Que é as pessoas que nós espíritas não somos diferentes de ninguém da sociedade, seja as outras pessoas que têm outras religiões ou até as pessoas que não têm nenhuma religião, né? Não somos diferentes. Estamos todos, temos os mesmos defeitos e estamos aqui, né, dentro do movimento espírita tentando nos melhorar. Então é muito importante para a gente não achar né, que o nosso movimento, o espiritismo é melhor do que qualquer outra religião. Né? E até a gente está estudando no Evangelho Redivivo a questão dos falsos profetas, né? Também outros alertas de Jesus que ele vem a fazer logo em seguida desses aqui. E é muito importante a gente saber assim que a gente não pode depositar a nossa fé, né, numa pessoa, num ser humano tão falível quanto a gente, né? Isso é muito perigoso, muito arriscado. Então, assim, que a gente deposite a nossa fé em Jesus, né? Jesus é o nosso caminho. Então, porque daí né, eu estava indo em tal lugar, porque tal pessoa, e aí essa pessoa demonstrou um comportamento que era diferente daquilo que eu esperava. E aí vai tudo por água abaixo. Né? Não, aí a gente está construindo a nossa casa, né? Não está construindo sobre a rocha, como Jesus nos Sim. ensina. Né?
É. Então, voltando aqui um pouquinho, Flávio, o Aurélio comentou algo que eu queria usar de gancho aqui para nossa conversa. Que ele disse que o pai dele dizia que os nossos defeitos estão numa mochila nas nossas costas. Então a gente vê a mochila do outro com mais facilidade, que a nossa está aqui atrás. É, Eu gostei dessa que seu pai Uma boa, falava, viu, Aurélio? Mas eu uma queria boa justamente alusão. aproveitar essa imagem da mochila para perguntar para o Flávio como é que a gente faz então para se olhar, para enxergar a própria mochila, né? Mas que seja de uma forma também, porque a gente vai pensar assim, essa coisa do julgamento, ela é meio pesada, né? Então, se a gente dirige para a gente também esse olhar da autocrítica, do julgamento, como é que faz para que seja algo assim com objetividade ou com amorosidade? Eu acho bem pertinente esse questionamento, porque é muito fácil a gente identificar o problema. Mas quais são os passos que a gente precisa dar, né, para começar a mudar isso, repensar? É, eu acho que assim, não tem uma receita de bolo. Cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós tem que olhar para dentro de si e buscar os seus próprios caminhos. Eu, por exemplo, essa passagem, quando você me convidou, eu achei bem interessante, né, para fazer parte do Evangelho nessa noite, porque essa foi uma das primeiras palestras que eu fiz desde que eu estou no movimento espírita. E por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolho os temas das palestras que eu faço? Porque são os temas que eu identifico, né, as minhas sombras. E daí nada, né, uma forma que eu encontrei, nada melhor do que estudando, aperfeiçoando e buscando na palestra, quando eu partilho com os outros a, né, o conteúdo, é a possibilidade de eu olhar para dentro de mim mesmo. Né? Então eu percebia, na medida que eu estudava, o quanto eu era o próprio, né, aquele próprio que tinha uma trave e falava do argueiro no olho dos outros. Então, para mim, foi muito bom. Foi uma forma de eu começar a me confrontar e olhar para dentro de mim mesmo, né? E perceber que eu não sou exemplo de nada, que eu não tenho o direito de fazer críticas aos outros, porque eu tenho os meus defeitos, aliás, muitos. Né? Então, eu aprendi a olhar, a partir daí, eu comecei a olhar com mais compaixão as outras pessoas, e o próprio Kardec, né, nos fala da possibilidade da gente sair de dentro de nós mesmos, né, como sugestão, e olhar para as nossas atitudes e ver como que se a gente não reprovaria essas atitudes que nós mesmos temos, né, a partir do momento que você consegue olhar, ter um olhar do lado de fora sobre nós mesmos. Então, eu percebo, né, que todas as vezes que a gente se confronta com as falhas das outras pessoas, eu sempre me questiono: se eu tivesse no lugar dele, será que eu não falharia também? Então, como eu posso fazer uma crítica ou alguma coisa se eu tivesse na condição dele, eu poderia até ter a mesma falha. Né? Então, calma, mais calma nesse momento, que a gente não pode criticar simplesmente os erros dos outros. É mesmo, Flávio, isso que você falou me lembrou, né, de uma passagem que eu vi recentemente, atribuída a São Francisco de Assis, que São Francisco era uma alma muito alegre, né, muito leve, e que certa vez ele estava no jardim, estava cuidando ali do jardim, e estava um pouco assim, ensimesmado, né? Tava um pouco assim reflexivo. E diz que irmão Leão chega próximo dele, observa isso e assim, o que que tá vendo, né, com o senhor hoje? Tá diferente, tá assim mais sério? Ele diz, não, é que eu estou avaliando os meus, né, as minhas questões aqui íntimas, né? O tanto que eu ainda não faço, aquilo que eu faço que eu não gostaria de fazer. E aí, irmão Leão começa a rir, diz assim, mas seu Francisco, como assim, né? O senhor é o nosso
né, exemplo aqui, como assim? Impossível, o Senhor só faz coisa boa, o Senhor ama tanto, né? Tantos outros irmãos que fazem tanta coisa errada, sabe? Olhando para ele, ele assim, olha, irmão Leão, se esses que fazem coisa errada tivessem ganhado do Cristo tanto quanto eu já recebi, talvez fizessem muito mais do que eu faço. Né? E se eu tivesse na posição deles, talvez fizesse muito pior. Então, lembrei dessa passagem te ouvindo. Eu acho que é mesmo essa questão do desenvolvimento da compaixão, né? E a Suzana nos dá aqui uma dica legal. Ela diz assim, ó, o silêncio interior nos ajuda a nos ver. Parar, respirar, orar, aquietar a mente para poder se ver. É mesmo, Su. E o seu Luiz França nos diz que entende que antes de criticar ou tentar modificar alguém, que a gente olhe para dentro e veja e reconheça os nossos próprios erros. E aí eu queria fazer uma pergunta, Flávio, aproveitando o gancho que você falou lá no começo sobre a psicologia, né? Será que é possível a gente não julgar? Existe essa possibilidade, assim, pra gente, sabe? Assim, não, né? Parar um julgamento, não julgar. Parece algo tão, né, assim, tão parte da nossa, é um hábito, assim, às vezes tão enraigado, né? Tão arraigado, perdão. Como fazer para não julgar? Isso é um comportamento social, né? Nós vivemos assim, a gente escolhe socialmente falar muito mais os defeitos dos outros do que as qualidades. Né? Então, é um comportamento social e a gente precisa desconstruir isso. Precisa aprender a estabelecer novas relações com o outro. E porque a gente não pode falar sobre os erros dos outros. Todos nós temos erros. E as pessoas, por mais ruins ou piores que possam parecer, todos nós temos qualidades. E é importante, né, a gente talvez mudar esse padrão. Em vez de ressaltar os defeitos das pessoas, vamos olhar as qualidades. Né? Aquela história do copo cheio, meio vazio, né? Vamos ver o aspecto positivo das pessoas. Todos nós temos virtudes. E a gente pode começar por aí. Sim. Muito bom, gostei. A gente, em vez de aproveitar ali aquele momento, que às vezes é um momento social mesmo, e eu estava dando uma olhada em umas pesquisas da neurociência, e de fato, essa construção da nossa amígdala, ela se deu, é uma necessidade, o julgamento, uma necessidade de sobrevivência, do social mesmo. A gente observar a situação, observar alguém para identificar risco, para identificar, né, enfim, se a gente pertence ou não pertence. Então é algo meio que embedado aqui no nosso, né, no nosso HD, no nosso hardware, né? O software não, né? O espírito está sempre progredindo, mas o HD nesse momento está com essa configuração. Então, assim, como é que a gente faz, né? E eu acho interessante essa dica do Flávio da gente procurar enxergar o bom, né? Então, se existe essa necessidade de julgar e essa necessidade até biológica, que a gente use ela para o bem, né? Então, assim, opa, peraí, eu vou, né? Eu vou olhar e vou julgar a situação, vou olhar e vou julgar a pessoa. Então, o que que tem de bom ali? Né? Que a gente se pergunte isso. E quem fazia isso era Jesus, né? Então, tem uma passagem de Emmanuel, uma mensagem dele muito bonita, que está lá naquele livro Evangelho por Emmanuel comentado, né? Deixa eu ver, acho que o original não tenho aqui onde está, mas a mensagem Observemos Amando. E ele comenta esse trecho do Argueiro, e eu gosto muito dessa passagem porque Emmanuel nos diz assim, ó, o benefício da nossa edificação, né? A benefício da nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Então, como Jesus se relacionava com as pessoas, né? Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, e compreendido e amparado, se espalharia no mundo o sol da ressurreição. Nos conceitos da maioria, Zaqueu era um usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para Jesus, Zaqueu era o amigo do trabalho, a quem ele transmitiria a levantadas noções de progresso e riqueza.
Para muitos, Simão Pedro era fraco, era inconsistente, né? Inconstante. Para Jesus, ele representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito, que fugiria à luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho. Então, Jesus enxergava em todos, né? Em nós, o futuro, né? O porvir, o que nós tínhamos, né? E temos de bom para dar. Né? Então, será que a gente consegue exercitando esse olhar? Né? Tem até uma passagem que ela não está nos evangelhos, dizem que está nos evangelhos apócrifos, o Pedro Paulo está aqui, Pedro Paulo, depois se eu estiver falando besteira, você me corrigem. Mas diz que tá, não sei, né? Não cheguei a ver. Mas tem também relatos dessa mesma passagem atribuída a outros profetas em outras religiões do Oriente, enfim. Então não dá muito para saber. Mas a mensagem é bonita, então eu vou contar. Que é um mestre, né? Então se diria ser Jesus, andando por uma região desértica com seus discípulos. E eles se deparam com um cadáver de um cão. E aí todos olham aquela cena feia, né? De um cadáver em decomposição, né? E diz que Jesus, né, esse mestre, olha para esse mesmo cadáver e diz, nossa, que dentes belos ele tinha, né? Então, é esse hábito, esse músculo forte desse olhar, desse julgamento do que é bom. Porque até numa situação, né, desagradável, a gente sabe ver o que é bonito, o que é belo, o que é bom. Né? Que bacana seria, né? E será para todos nós o nosso futuro, né, Flávio? Sim, sim. E uma coisa que a gente tem que eu acho que seria interessante a gente ressaltar, quando a gente fala em não julgamento, não significa que a gente deva acobertar ou esquecer os ilícitos, né? Não é isso, né? Todas as nossas falhas têm que ser penalizadas se forem questões de lei, né? E isso não estamos discutindo nesse termo, como se fôssemos acobertar os ilícitos, mas as falhas de comportamento, as falhas de atitudes, principalmente no que se refere ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, né? Que basicamente tudo é voltado para essas duas chagas que Jesus sempre ressaltou, né? A doutrina espírita fala dos nossos maiores defeitos, que são os nosso orgulho e nosso egoísmo. Todas as nossas mazelas partem dessas duas chagas, né? Digamos Isso é assim. muito importante seu lembrete, Flávio, porque de fato não se trata de viver, de ser poliana ou de ser inocente, né? Assim, né, de ingenuidade, não. A gente de fato tem que ser, né? Tem que olhar e Jesus falava da iniquidade, né? Agora os iníquos é outra coisa, né? Então a gente condenar a iniquidade. Mas as Sim. pessoas que a cometem, né, não merecem o nosso julgamento, quem somos nós, né? Merecem a nossa compaixão. Então, esse olhar, né, separação entre o que é o crime e que sim deve ser combatido, deve ser, né, a gente precisa agir, né, a gente não pode ser morno, né, no mundo, mas a gente também precisa ser justo, e ser justo é amar, né? Ser justo é amar, acolher aquele que ainda está em erro, né? O Aurélio diz que o equilíbrio entre autocrítica e compaixão, né? Ser exigente consigo mesmo para o autoaperfeiçoamento e, ao mesmo tempo, ser bondoso e empático. Nada fácil, né? Ele ainda comenta, nada fácil, Aurélio. E ele diz que existe uma música que diz: mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Que bonito. A Suzana diz que parar de julgar deve ser um alívio. Deve mesmo, amiga. É, Porque ela diz o julgamento é pesado energeticamente. Aqui também muitos julgamentos partem da incompreensão e do egoísmo. O Luiz diz que boas colocações, a neutralidade e o não julgar são verdadeiras dificuldades na nossa reforma íntima. É mesmo, gente, muitos comentários muito bons, é maravilhoso ter a participação de vocês, sempre somando aqui no Evangelho, né? E Flávio, não sei se você teria mais algum comentário também antes da gente encerrar?
É uma coisa que eu, né, sobre as nossas práticas, que eu sempre coloco. Graças a Deus que nós não temos não nos são apresentadas na nossa encarnação algumas condições que nos ajudariam a ter mais erros, não é? Porque é muito fácil a gente fazer críticas, por exemplo, né, julgamentos a políticos corruptos, né? Mas eu sempre falo, graças a Deus que eu não tenho poder, né, nem dinheiro. Porque se por um acaso eu tivesse um dos dois, possivelmente nós estaremos aí fazendo as mesmas atitudes do que esses políticos que a gente tanto critica né, e julga de forma como se fossem grandes absurdos. Então nós tivemos, na verdade, Deus nos preservou disso, né, porque é muito mais difícil, né? Você atirar pedra no telhado dos outros porque você não é telha. E o nosso telhado é de vidro, né? É, nosso telhado é de vidro. Então é bem importante esse lembrete, porque usando aqui a imagem que o Aurélio nos trouxe, a gente enxerga a mochila deles, É, né? E a gente não está nessa aprovação nessa vida. Então, se já estivemos, né? O que não fizemos? E se um dia pois é. estivermos, como será, né? É, Não sabemos. Então, é bem importante mesmo essa ressalva que o Flávio nos traz, dessa reflexão, né? Do julgamento. E a gente gosta de deixar aquela tarefinha da semana para nós mesmos. A dessa semana, gente, para mim, vai ser procurar exercitar esse julgamento positivo nas situações, nas pessoas. Olha, Jesus me ajude que essa semana, ao encontrar os desafios, eu possa ver o lado bom das pessoas e das situações. Então é isso, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. E a gente vai se encaminhando aqui para o final, fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo de coração a presença, as boas vibrações, a participação de todos, em especial do Flávio, que topou aqui a tarefa de estar com a gente, de compartilhar seus estudos. E é sempre tão bom a gente estudar e refletir em grupo, com outros amigos, com outros corações que estão no mesmo caminhar. Então, que a gente possa, nessa semana, aceitar esse desafio que Jesus nos coloca, de não olhar o cisco, né, de avaliar a nossa própria trave, as questões que nós carregamos, e que a gente faça isso com leveza, com amorosidade com a gente mesmo, entendendo que estamos no processo, que identificar as nossas faltas é o primeiro passo, e que nós temos aí esta encarnação como um presente para trabalhar nessas faltas e muitas outras encarnações, porque Deus é bom sempre, amoroso sempre, e não nos deixa faltar nada, nenhuma oportunidade para que nós avancemos mais e mais ao seu encontro. Então, que tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja e até o próximo domingo. Uma boa noite, amigos. Boa noite, boa Flávio. noite. Mais uma vez, muito Boa obrigada. noite. Eu que agradeço o convite, Emília. Boa noite a todos.